Então, vamos dar continuidade ao livro Alimentação e Evolução Espiritual. Portanto, este livro é de Edson Ramos de Siqueira, é brasileiro, engenheiro agrónomo, com pós-graduação em produção animal e professor na Universidade de Campos de Botucatu, São Paulo, Brasil. Parte de nós já ouvimos fazer esta biografia, mas é sempre bom nós repetirmos. Ele dedicou-se durante 20 anos ao estudo comportamental dos animais. O livro traz-nos novos ensinamentos em relação à nossa alimentação e ao respeito aos animais. Nesta primeira hora, vamos analisar o capítulo 10º, parte 1 de 2, com o título, que é uma pergunta: vegetarianismo ou veganismo? Então, vamos ver o que é que nosso irmão nos diz sobre este assunto. Inicialmente, é conveniente abordar a origem da palavra vegetariano. Conforme o dicionário informal, vegetariano é um neologismo que surgiu em 1847 na Inglaterra. Deriva da palavra vegetus, palavra latina, que significa forte, vigoroso, vivo, saudável. É definido como aquele que não consome carne e derivados dela, de qualquer espécie animal. Vegetariano é aquele que tem um regime alimentar que exclui tudo o que implique em tirar a vida de um animal. Há vegetarianos verdadeiramente conscientes, que também não usam artigos de pele ou couro e outros produtos oriundos da morte. Afinal, é uma questão de coerência, porque nós, quando falamos no vegetarianismo, vamos só para a alimentação. E nosso irmão aqui nos fala nos artigos de pele, que muitos de nós gostamos e usamos. Já os veganos vão além. Não se alimentam nem usam produtos de origem animal, tenham sido eles obtidos pelo sacrifício ou não de vidas animais. Perguntar-se-ia, sob a ótica da evolução espiritual, seria fundamental que se adotasse o hábito vegano? Diríamos que não e justificamos. Somos plenamente favoráveis àqueles que partem para o veganismo como opção íntima, mas não concordamos com os que pregam a abstinência de produtos de origem animal não oriundos da morte, como os laticínios, os ovos, o mel e a lã. Portanto, os nossos irmãos que são veganos não consomem estes produtos, embora estes produtos não tenham nada a ver com a morte do animal. É o que o animal dá, é como uma árvore de fruto. O fruto é dado pela própria árvore, sem que isso seja um sacrifício para ela. Também é uma dádiva que nos dá. E que também, como argumento, os sofrimentos decorrentes das técnicas utilizadas nos sistemas de produção. Estes sofrimentos realmente existem? A resposta é, usualmente, sim. Se existem, não estaríamos entrando em contradição. Vejamos. Os animais sofrem nos modernos sistemas de produção convencionais, da mesma forma que parcela significativa da população humana do planeta também sofre pela miséria, pelas desigualdades, pelas injustiças, pela violência, pelo trabalho escravo, etc. É uma realidade irrefutável, decorrente da incipiência do desenvolvimento moral e espiritual que se verifica neste orbe de provas e expiações. Portanto, nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde todos nós, no caminho evolutivo, todos nós sofremos, nomeadamente os animais. Portanto, de nada adianta darmos as costas ao problema. Precisamos agir racionalmente e não emocionalmente. Diante deste triste quadro, qual deveria ser nossa atitude fraterna? Lutar incansavelmente para a reversão da situação,
mesmo conscientes da extrema dificuldade da missão em curto ou médio prazos. Há formas, sim, de conciliar produção com e na exploração, envolvendo respeito e amor aos animais. E nós sabemos que se usa e abusa da exploração, do ter mais. E nós sabemos, e quem for mais velha, não é preciso ser muito velho, porque eu também sou uma rapariga ainda nova, no nosso tempo havia um tempo para que os animais criassem. Não é? Havia um tempo, não criavam sempre. Hoje não é assim. Com as novas técnicas, com a ganância, com o ter mais, com o fazer dinheiro, há produtos que fazem com que os animais possam procriar várias vezes ao ano, porque isso é lucrativo e isso faz sofrer o animal. O materialismo e a ambição fazem que o ser humano não se importe se o animal sofre ou não. Afinal, para a maioria, eles são simples objetos de consumo. Via de regra, as eventuais melhorias adotadas por produtores nas condições de criação decorrem da comprovação técnica de que redundarão a maior lucratividade. Portanto, isso, para a maioria dos agricultores, o que importa é a lucratividade. Quem destina animais à morte não estaria preocupado com o seu bem-estar por compaixão. Seria hipocrisia. Poderia haver a seguinte contra-argumentação: se toda a população do planeta parasse de consumir todos os produtos de origem animal, mesmo os não oriundos da morte, portanto o veganismo, não haveria mais sofrimento, pois cessaria a produção. Lê do engano. Se isso ocorresse, o que seria feito com os rebanhos de animais domésticos da terra? Certamente seriam dizimados. Mas isto não poderia acontecer porque, sob a ótica da evolução do espírito, os animais precisam conviver com o homem e o homem com eles. Somos importantes para o desenvolvimento deles e eles para o nosso. À medida que aprendamos a amar, passaremos a tratar nossos irmãos menores respeitosamente. Tanto os humanos como os outros animais podem e devem oferecer seus préstimos como forma de aprendizado, de crescimento espiritual. Cabe-nos, como seres mais lúcidos, convivermos fraternalmente com eles, respeitando-os, agindo conforme os princípios éticos superiores. É possível a implantação de fazendas de criação onde não haja o sacrifício dos animais, onde sejam mantidos livres em ambientes agradáveis, manejados respeitando-se o repertório comportamental de cada espécie, tendo-se ética nos programas de seleção genética. É lógico que uma vaca que produza 100 litros de leite por dia sofre. Essa aberração foge muito do ponto do equilíbrio da natureza. E nós sabemos, se virmos nos aviários, nas televisões, enfim, as galinhas estão sempre a pôr, porque elas estão sempre a comer. E isso certamente que fará sofrer o pobre bichinho, não é? Há um tempo também para que esses animais, não é? Tenham o seu descanso. Porque havia, no meu tempo, havia uma altura em que a galinha lhe caía a pena, era como se houvesse um descanso, caía-lhe a pena e também produzia menos ovos. Havia menos ovos nessa altura. Nunca deixava de haver, mas havia menos. Depois haviam as alturas demais. E isso também tinha a ver com a alimentação que se lhe dá. Hoje, nas aldeias, muito poucas pessoas dão a alimentação que se dava a esse tipo de aves, como que há anos atrás, 20, 30 anos. Eu lembro de cortar couve, miudinha, para depois juntar ao farelo, e é o que se dava aos animais, às aves, para eles comerem. Não íamos comprar farinha nem milho partido. Eram as couves migadas com o farelo, que geralmente eram os moleiros que traziam a farinha para as chamadas mercearias, para as vendas, que nos forneciam esse tal farelo. Hoje, nas aldeias, também já não se dá muito para ter esse trabalho.
E eu digo isto porque tenho família a viver nas aldeias e sei que eles alimentam os animais de uma forma que os meus pais não alimentavam, de uma forma diferente. Então, essa aberração foge muito do ponto de equilíbrio da natureza. Mas porque chegamos neste ponto? Porque o homem prioriza o ter em detrimento do ser. Pessoas de consciências mais expandidas não poderiam mudar a lastimável realidade do presente? Medidas a esta natureza, concomitantemente a um processo de consciencialização da população, conseguiriam modificar o cenário que ora vivenciamos. Se existe uma maioria de criadores inconscientes, preocupados em produzir o máximo, sem o mínimo de preocupação com os limites estabelecidos pela ética, há, por outro lado, uma parcela crescente de pessoas dispostas a mudar a triste realidade da atualidade. E nós sabemos que sim, que há organizações, que há associações, porque agora não digo agora presentemente nestes tempos mais atuais, mas existem leis para os animais que não existiam. E, aliás, ainda este ano saiu uma outra lei que veio a ser adicionada a outra que já existia na questão da proteção dos animais. Portanto, há alguém interessado em modificar as coisas? E nós podemos ficar aflitos, então eu já não posso comer mais carne? Não. Porque nós estamos num plano em que necessitamos dela, mas necessitamos dela com peso, com medida, e não em demasia, porque nós abusamos nas coisas, seja na alimentação, seja noutras coisas mais, nós abusamos, e muitas das vezes surgem as doenças pelos nossos abusos, porque nós sabemos que muitas das vezes as carnes que estamos consumindo, sobretudo as carnes mais volumosas, elas levam até injetadas na própria carne, não é já cortada, injetados produtos para que cresçam mais, para se tornarem mais volumosas, porque isso dá mais dinheiro, não é? Claro que nós, se tivermos condições para mudar o nosso estilo de alimentação, claro que o devemos fazer com moderação. E todos estes estudos nos vêm dizer não podem comer carne. Não. Temos que começar a vigiar a nossa forma de nos alimentarmos. Porque se vigiarmos a forma de nos alimentarmos, nós somos capazes de tirar um bocadinho menos na questão da carne, ir para carnes mais leves e assim sucessivamente nas nossas reencarnações que virão, graças a Deus, nós já levaremos daqui alguma bagagem de preparação, porque nós estamos a fazer a nossa preparação para reencarnações vindouras. Nós não mudamos assim de um momento para o outro. Nós vamos levando qualquer coisa que fomos adquirindo para que na próxima isso esteja mais cimentado em nós e nós já possamos pôr em prática com muito mais facilidade. É esse o objetivo deste estudo e de tudo o que vem para nos ensinar, porque nada é obrigatório. Jesus não obriga a nada, convida. Jesus ensina e convida. Estes indivíduos precisam do apoio de todos que se preocupem com os animais, pois a proposta deles é a que vai ao encontro da coerência, do bom senso e da convivência harmónica entre nós e os outros seres do reino animal. No livro O Evangelho dos Animais, publicado pela ASEAMA, Associação Espírita Amigo dos Animais, os autores se referiam a orientações de Alexandre para André Luiz. Não lhes devastamos a vida personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, obrigados, como nós outros, a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades no engrandecimento e na harmonia da vida. Também eles estão na harmonia da vida, da vida que estamos a viver, desta nossa existência. Eles estão, como nós, crescendo também. Ou seja, os animais estão conosco na árdua tarefa do crescimento espiritual. Passam por dificuldades, contribuindo da maneira que lhes é possível para o planeta e seus habitantes, mas precisam ser respeitados,
tanto quanto nossos irmãos humanos. E nós falamos nos matadouros e também sabemos que se é utilizado o animal para determinados sofrimentos, como as lutas com os cães, a luta com os galos, as touradas, essas coisas todas. Isso também nos traz responsabilidade, muita responsabilidade. A grande questão é a busca do ponto do equilíbrio. O equilíbrio é totalmente antagónico a radicalismos. Infelizmente, em nosso planeta, o radicalismo prevalece, não sendo, todavia, em todos os casos, sinónimo de má intenção e sim decorrente do desconhecimento de um ou de alguns fatores que compõem o todo. Voltando à obra do Evangelho dos Animais, transcreveremos comentários bastante pertinentes, lúcidos e que espelham a realidade da vida espiritual, provenientes dos componentes do grupo de estudos que se debruçaram sobre obras espíritas para delas retirar informações acerca do papel da relação homem e os outros animais, com ênfase à nossa conduta em relação a eles. Os animais trabalham, portanto, da citada obra atrás do Evangelho dos Animais. Continua Plínio, como nós, e assim como nós, o trabalho serve ao mundo e serve à sua própria evolução, pois propicia o desenvolvimento da inteligência. Mas, de forma alguma, o trabalho exigido significa ceder à própria vida pela vida do outro, ou à exploração sem limites. Cabe-nos estimulá-los no desenvolvimento do amor e da inteligência, não submetê-los aos nossos caprichos. Observe Plínio, disse Zé, que Alexandre compara o trabalho desenvolvido pelos animais ao trabalho desenvolvido por nós, seres humanos, não no sentido da complexidade, mas na forma de todos colaborarmos, nós e eles, com a nossa melhor parte no desenvolvimento do nosso planeta. Manuela lembrou que a questão 128 da obra O Consolador, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, ressalta esse ponto. A vida do animal não é propriamente missão, apresentando, porém, uma finalidade superior, que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio, através das experiências benfeitoras do trabalho e da aquisição, em longos e pacientes esforços, dos princípios sagrados da inteligência. E observamos isso na prática, quando os animais podem nos fornecer o alimento sem com isso perderem a vida. Quando se trata do leite, dos ovos e do mel. Auxiliam-nos quanto ao frio, quando nos fornecem a lã. Trabalham como nós e até mesmo no que tange a este trabalho em que nos fornecem este tipo de alimento, devemos ter em nosso coração a gratidão e o amor para com eles. Devemos sentir-nos gratos pelos sacrifícios que eles também fazem por nós, que o fazem também pelo grande amor de Deus. Queria mesmo completar, disse Ana Paula, que é importante que compreendamos que os animais não são nossos escravos, nem máquinas de produzir. É preciso mudar o paradigma em relação a eles. São nossos irmãos e, como nós, estão na Terra para evoluir e têm sua parte na harmonia geral. Estes nossos irmãos também podem nos auxiliar, mas merecem todo o nosso respeito e amor. Assim é que não é porque os animais são fornecedores de ovos, que nos servem de alimentos, que vamos escravizá-los grosseiramente e obrigá-los a produzir dia e noite, em regime de sofrimento, toda a vida. Tal ato é tão miserável quanto matá-los. É urgente, por parte do homem, entender o objetivo da vida e da existência do animal, que não está no planeta em nossa função, mas que é filho do mesmo Deus que nós. Pode nos amparar quanto à alimentação, nos aquecer quanto ao frio, nos auxiliar em nossa defesa, mas não existe por isso, e é um tremendo egocentrismo e um ângulo míope de visão considerá-los como nossas máquinas de produzir algo. Reiteramos nossa plena concordância com as palavras acima,
pois estão envoltas pela lógica da hierarquia evolutiva do espírito. Não podemos desrespeitar uma lei da natureza espiritual. Fica claro, mais uma vez, que o amor é a base do equilíbrio e da harmonia no universo. Entretanto, voltando à atual realidade do planeta, no que tange à conduta do homem em relação aos animais ditos de produção, poder-se argumentar que seria utópico atingir a referida harmonia num meio denominado indústria animal. Mas, em verdade, o desumano poder económico domina todas as atividades do homem no planeta, e enquanto persistirem o egoísmo e a ambição sem limites, será difícil qualquer mudança pautada pelo amor e pela ética. De qualquer forma, haveria sim possibilidade de criarmos os animais sem os sofrimentos das mais distintas naturezas que padecem, abolindo-se totalmente a atrocidade que representam os sacrifícios de tantas vidas, bem como os maus tratos decorrentes de sistemas que mais parecem campos de concentração nazista, embasada pelas mais avançadas inovações tecnológicas. A zootecnia é a ciência da produção animal, mas infelizmente traz a morte em seu âmago. Então, deveria essa ciência ser banida da face da terra para o bem dos animais? Absolutamente não. Concomitantemente ao crescimento moral do homem, ela também poderá transformar-se em zootecnia pela vida. E essa nova zootecnia disponibilizaria meios científicos para que os animais vivam e trabalhem em paz, em harmonia com o ser humano, aprendendo um com o outro num ambiente fraterno de evolução espiritual. O abate teria sido banido, a ausência da ética nas modificações genéticas sem limites, com objetivo meramente económico, não mais ocorreria. Os sofrimentos a eles impostos apenas comporiam mais uma página em glória da história da humanidade. Desta forma, iríamos ao encontro da já referida lição do Espírito Alexandre André Luiz, constante do livro Missionários da Luz, psicografada por Chico Xavier. Porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como o lar, será também sagrado. Eu acho esta frase maravilhosa. E vou repeti-la. Porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como o lar, será também sagrado. Virão os tempos, meus irmãos, em que realmente nós saberemos respeitar os nossos irmãos. Estamos caminhando, temos um longo percurso à nossa frente, e que em cada dia possamos analisar o que nos vem chegando de luz para a nossa alma, para o nosso caminho evolutivo. Passarmos a ser vegetarianos de verdade ainda levará algum tempo para alguns. E com o tempo a Terra nos trará novos recursos também. E outros tipos de alimentos nós iremos ter. Porque hoje existem coisas que não existiam há anos atrás. Portanto, Deus está provendo a todos nós, os seus filhos. É tudo uma questão de tempo e de que nós queiramos analisar os ensinos que nos vêm chegando. Estamos envolvidos no amor de Deus, nosso Criador, que nos enviou o pastor amoroso, o nosso querido Jesus. Esforcemos no estudo do Evangelho, compreendamos a mensagem de Jesus, moralizemos-nos e equilibremos nossos exageros, porque são os exageros que nos fazem mal, que nos fazem criaturas pouco espiritualizadas. São os exageros. Então, que Jesus nos possa ajudar neste caminho onde a nossa evolução se faz a nível da alimentação e se faz a todos os níveis, a níveis de comportamento, a níveis de pensamento, a níveis de conduta, a todos os níveis. E por isso nós devemos estudar, aprendermos os ensinos de Jesus. Nós temos aqui na Casa Espírita, todas as segundas-feiras, para além deste estudo, o estudo do Livro dos Espíritos. E é muito importante, meus irmãos, nós estudarmos os livros dos Espíritos. Porque depois, a seguir a outras obras, nós estamos com o conhecimento profundo que veio de Jesus para Allan Kardec, de Allan Kardec para os Espíritos, ou dos Espíritos para Allan Kardec e de Allan Kardec para nós.
Portanto, são palavras de Jesus, são o seu ensinamento para a nossa modificação. Mas se nós não estudarmos, é como quem vai à escola e não estuda aquilo que o professor manda, não aprende, não é? Então, nós teremos que o fazer, mais tarde ou mais cedo, nós teremos que fazer esse aprendizado e podemos fazê-lo aos pouquinhos. Jesus nada exige de nós. Jesus espera que possamos compreender e é de toda a vantagem para nós que possamos compreender os teus ensinos. Não é Ele que ganha com isso, somos nós. Nós é que ganhamos com isso, na nossa evolução espiritual, no nosso caminho. Então que Jesus nos abençoe.